Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é o primeiro vídeo dessa nova série aqui do canal, na qual eu vou comentar histórias ou trechos de histórias enviadas feitas a partir de prompts e exercícios. Eu fiz um vídeo apresentando o projeto, propondo um primeiro exercício, uma história curta ou trecho com base em uma imagem e algumas palavras sorteadas, e a história da Stephanie Carvalho foi a primeira a chegar. Ela escreveu muito rápido, postou no Notepad poucos dias depois, e hoje eu vou ler aqui a história e fazer alguns comentários. Se você quiser participar do projeto, mandar a sua história, aqui embaixo na descrição tem o link para o vídeo de apresentação, onde eu falo com mais detalhes da proposta. Então vamos começar a nossa leitura. Bom, essa aqui é a história da Stephanie, o link para o Wattpad dela está aqui na descrição, se você quiser ler antes de assistir o vídeo, né? E primeiro de tudo, vamos lá para o final, porque eu vi que ela postou um comentário sobre a realização da história. E eu me interesso muito por isso, eu sou muito curioso sobre o trabalho dos colegas. Eu já falei em vários vídeos aqui que conhecer diferentes processos criativos ajuda a enriquecer o nosso próprio, né? Então, se você pretende mandar uma história, se quiser, manda também alguma coisa sobre a criação dela, né? Sobre as dificuldades e tudo mais. Porque pode ser que com isso eu fale alguma coisa aqui que vai acabar ajudando outros autores, né? E esse foi o comentário da Stephanie. Essa foi minha história para o desafio. Qualquer semelhança com outra obra é mera coincidência. Meu maior desafio foi escrever com poucas palavras. Eu sempre escrevo histórias grandes. Beijos e até a próxima. Então, sobre essa dificuldade de escrever pouco, né? Isso é uma coisa que eu também tenho, né? Para mim é bem mais fácil pensar em histórias longas, em escrever cenas longas do que o contrário. Mas saber escrever com economia, né, ser sucinto, é importante, né? Eu resolvo isso basicamente de duas formas. Primeiro de tudo, ainda no planejamento, eu procuro escolher bem a estrutura, o escopo da história que eu quero contar. Se eu planejar 1000 coisas, subtramas, um cenário enorme, reviravoltas, é claro que a história não vai ficar pequena. Ou se ficar, vai faltar desenvolver muita coisa. Então, para mim, esse planejamento é essencial. Histórias curtas, elas vivem de poucos personagens e poucos momentos, mas eles têm que ser marcantes. Então, para mim, rola essa seleção, essa filtragem antes de tudo, do que vale a pena ser contado, do que é importante ou não, dentro da minha intenção na hora da escrita, né? E a outra forma, já na hora do trabalho, é a reescrita mesmo. Eu coloco a ideia aos poucos, né, da maneira como ela surge na cabeça, e depois eu vou tentando enxugar. Vou vendo o que está sobrando, e geralmente tem muita coisa sobrando, e o que pode ser escrito com menos palavras, novas combinações e por aí vai. Mas esse tipo de exercício aqui, que gerou a história da Stephanie, já contribui muito para aumentar a nossa capacidade de síntese, né? Bom, então vamos lá começar a ler a história, já comentando o nome, né? O que realmente importa é um ótimo título, né? Porque apela para a curiosidade do leitor. Muito autor esquece que o nome não precisa explicar nada, né? Ele precisa ser um convite à leitura. O meu segundo livro com a Flávia se chama Vida é uma Tarde de Chuva. E esse título só vai fazer sentido na metade do livro. Então, um monte de gente já veio falar pra gente do momento da leitura em que o título passou a fazer sentido. E isso é muito legal, né? Gerar esse tipo de reação no leitor. E sobre o título da Stephanie, eu poderia pensar também que é um desdobramento da palavra insignificante, que faz parte do prompt inicial. É uma das palavras sorteadas, né? Eu não sei se eu estou certo, mas seria bem possível ela partir de insignificante e chegar no título fazendo associações de palavras, ideias, né? Insignificante é meio que um antônimo do título, que é o que realmente importa. Então, pode ser que sim. E ela começa a história assim. Aonde você vai, Anne? Perguntou a mãe ao ver a garota descendo as escadas. Eu vou na festa do clube. De jeito nenhum, está chovendo muito. Mas, mãe, minhas amigas estão me esperando, retrucou fazendo cara feia e cruzando os braços brava. Sua mãe disse que não, Anne, disse seu pai sentado no sofá assistindo televisão. A chuva está muito forte, é perigoso. A garota bufou, revirando os olhos. Eu vou na festa sim, vocês gostando ou não. Antes de tudo, seria interessante eliminar aqui a repetição do disse, né? No disse seu pai. Aqui, ó. Porque tem disse logo antes, né? Na fala, né? Sua mãe disse que não. Isso é fácil, né? É só trocar por reforçou, endossou, concordou, né? Isso aqui é detalhe. Mas o que chama atenção mesmo e que vale a pena comentar é o fato dela iniciar a história com um diálogo. Então, isso é uma ótima opção, principalmente para histórias curtas, né? Porque insere o leitor na trama logo de cara. E esse aqui é um trunfo que vale ouro. Eu vou na festa do clube, de jeito nenhum, está chovendo muito. Porque quando você tem eu vou a tal lugar e uma figura de autoridade responde de jeito nenhum, você, em duas frases, já tem um conflito.
Nesse caso, né, o conflito pessoa versus pessoa, quando dois personagens têm pontos de vista diferentes. Mas a gente pode ter outros tipos de conflitos apresentados da mesma maneira. Esse é um tipo de estrutura que é muito usado no teatro de improviso, né? Se um ator entra em cena e fala, eu tô com fome, é muito grande a chance de entrar outro ator e falar, mas a gente não tem comida, ou a gente não tem como conseguir comida, né? E a partir daí existe um problema para resolver e, portanto, uma história para contar. Então foi bem eficaz isso que a Stephanie fez, né? Nem todo autor pensa nisso, né? Ou consegue fazer isso, né? Introduzir um conflito com rapidez na história, né? Aqui só esse fato já é grande parte do jogo ganho, já que a gente não tem muito espaço para desenvolver muita coisa além do essencial. Só que a parte complicada desse recurso, de estabelecer um conflito logo de cara, é o autor precisar lidar com a apresentação do personagem ao mesmo tempo em que um conflito está rolando. Então, junto com o desenrolar da briga, né, dessa briga de família, tem que vir algumas características dos personagens, ou ao menos da protagonista, né? Algum background. A gente precisa sentir o lugar de onde ela parte, né, para ter noção de onde ela chegou no fim da história. Por enquanto, na história da Stephanie, eu acho que está ok, né? A gente consegue ter uma boa noção do contexto de tudo e o básico da personagem. Mas vamos ver como é que vai ficar daqui por diante, né? A gente entende que é uma briga de família. O que mais pode ser falado sobre esse trecho? A gente tem uma das palavras sorteadas, né? O clube. E eu vou sinalizando conforme eu for encontrando, né? E também temos a chuva, que poderia vir de uma associação com trovão, né? Nas palavras de inspiração. E outra coisa que seria legal mencionar agora, eu não vou levar em conta se houver nenhum problema com gramática ou erro de digitação, porque todo autor dá uma agilizada de vez em quando, né? E quanto mais a gente vai lendo e vai escrevendo, mais vai melhorando isso. E afinal de contas é por isso que as histórias passam por vários tratamentos e por uma revisão muito rigorosa, né, antes da publicação. E aqui o contexto é outro, né? A gente está vendo um trabalho em andamento. Mas essa questão aqui, que eu vou comentar agora, vale a pena mencionar, porque ela é recorrente no texto, né, pelo que eu estou vendo. E é uma formulinha para escrever diálogos que todo autor vai usar sempre. Então, vou digitar uma coisa aqui rapidinho, só para poder exemplificar. Quando a gente tem essa frase aqui, eu vou embora, né, que é um diálogo. Se a fala do personagem termina num ponto final, terminaria num ponto final, não precisa colocar nada antes do travessão. Se for uma interrogação ou uma exclamação, aí obviamente a pontuação aparece. E depois do travessão, se vier algum verbo relacionado à fala do personagem, tipo retrucou, disse, indagou, esse verbo é escrito com minúscula, né? E depois dele vem uma vírgula, se houver continuação, né? Então, por exemplo, eu vou embora, disse a menina antes de sair. Agora, se depois do travessão aqui a gente tem alguma descrição ou alguma ação que não tem a ver diretamente com a fala, a primeira letra é maiúscula, né? Aí ficaria tipo isso aqui. Pronto. Eu vou embora. A menina bateu a porta após sair. Tem mais algumas coisas, existe todo um embasamento teórico para explicar essas regrinhas, mas basicamente é isso, né? Aliás, falando em diálogos, as falas da Stephanie são bem naturais, né? Isso é um ponto muito positivo. Tem gente que escreve diálogos, escreve as falas, como quem escreve uma descrição, por exemplo. E aí fica uma coisa forçada, né? Do jeito que ninguém diria na vida real. Aqui não, por exemplo, a gente tem eu vou na festa sim, vocês gostando ou não. Né? Tem autor que escreveria eu vou à festa sim, gostem vocês ou não. Né? E a escolha da Stephanie, aqui nesse caso, é mais condizente com o que diria uma pessoa como a protagonista dela, né, na vida real. Vamos continuar. Se você sair por aquela porta, vai se arrepender, avisou o pai com uma voz autoritária. Ótimo, era só o que me faltava, disse, pegando a chave do carro em cima da mesa de centro. Volte aqui, mocinha, gritou o pai. Eu odeio vocês, gritou batendo a porta. Ela ligou o som bem alto e saiu derrapando o pneu, deixando seu pai e sua mãe gritando para trás. Sua intenção aquela noite era beber, dançar bastante e esquecer tudo aquilo. A chuva grossa não parava de cair, fazendo barulho no metal do carro. O vidro embaçado dificultava a visão. Ela se encolheu no banco do carro ao ver um raio acertando uma árvore a alguns metros à sua frente, e um enorme tronco caiu no meio da pista. Droga, xingou esquivando o carro, mas acabou saindo da estrada e bateu o automóvel em uma árvore. Temos outra repetiçãozinha aqui, né? Gritou o pai e gritou batendo a porta, né? Novamente, é só trocar por retrucou ou mesmo gritou ela de volta, né? Também funciona e o leitor percebe aí que a repetição foi consciente, né? E olha o esquivar aqui também, né?
lá das palavras do prompt. Ficou bem inserido e acabou provocando um incidente importante na história, né? Tem o raio também, né, que pode ter vindo da palavra trovão, né? Excelente. Bom aproveitamento dos prompts, né? Eu gostei do ritmo dessa sequência, né? Da saída de casa até aqui no acidente, né? Nós temos uma boa noção do estado de espírito da personagem, do ambiente, né, que está cercando o personagem e dos acontecimentos, que são três coisas que um autor não pode perder de vista nunca, né? E tá tudo bem equilibrado. Aliás, a Stephanie escreve com muita clareza. Isso é uma grande qualidade. E nós temos uma transição agora, né? Então vamos seguir. Anne acordou com a claridade do sol que entrava pela janela. Percebeu que estava em um hospital e se lembrou do acidente. Meu pai vai me matar por causa do carro, pensou levantando da cama. Encontrou seu celular em cima da mesinha ao lado de sua cama e decidiu ver se tinha mensagens, mas sua mão atravessou o celular e o móvel. A garota deu um passo para trás assustada. Estava confusa e completamente aterrorizada. Ao olhar para sua cama, ela ainda estava deitada. Não é possível, só posso estar sonhando, disse, não conseguindo acreditar naquilo que estava acontecendo. Ela usava o vestido preto que estava na noite anterior e não tinha nenhum machucado, ao contrário de seu corpo na cama. Uma camisola cobria o corpo cheio de curativos, ligado ao aparelho que pelo menos ainda mostrava seu coração batendo. Ela deitou de novo na cama e fechou os olhos, desejando que tudo aquilo fosse um sonho, mas nada aconteceu. O início desse trecho ficou mais contado, né? Quase como o resumo de uma cena. Aqui. Anne acordou com a claridade do sol que entrava pela janela, percebeu que estava em um hospital e se lembrou do acidente, né? Na verdade, se essa história fosse um livro, esse trecho daria uma cena por si só, né? Com ela descobrindo onde estava e o que aconteceu aos poucos, né? Com todas as descrições e tudo mais. Mas no contexto dessa história é compreensível, né? Manter uma parte mais contada em prol do que é realmente importante, como eu estava falando lá atrás. Talvez desse para construir de uma maneira levemente mais poética, só para enfeitar um pouco mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Talvez Anne, janela. Como é que era mesmo? Percebeu que estava em um hospital e se lembrou do acidente. Então vamos lá. Então, né, uma sugestão seria: Anne acordou com a claridade do sol que entrava pela janela e banhava um quarto de hospital. Sua mente revivia o acidente sem cessar. Ou ainda, pensar em uma outra possibilidade aqui. Então, mais uma sugestão aqui, essa um pouquinho maior, né? Anne acordou com a claridade do sol, que entrava pela janela e lhe mostrava a mobília branca do quarto de um hospital. Aos poucos, lembranças do acidente retornaram à sua mente. Aqui, ao invés de aos poucos, pode ser de uma só vez, né? Lembranças do acidente pode ser fragmentos de lembranças do acidente, né? Bom, são só ideias mesmo, só brinquei um pouquinho aqui com esse trechinho para ver como ele poderia ficar, né? Um pouco menos contado, né? O que não quer dizer que como está escrito esteja ruim ou errado, né? Eu só explorei algumas possibilidades mesmo. Esse, aliás, é um excelente exercício, falando nisso, né? Ficar tentando escrever o mesmo texto de várias formas diferentes até esgotar todas as possibilidades, né? E outra coisa importante, é nesse trecho também que surge a descrição da imagem que eu propus, né? Que é a partir desse trechinho aqui, né? Ela usava o vestido preto que estava na noite anterior e tudo mais, né? Então a imagem foi essa aqui, né? E ficou muito interessante o jeito que ela fez, né? A gente tem o sol, a gente tem o vestido, e suponho que a forma como a menina observa a mão ali tenha ajudado a compor esse momento, né? Na história, a mão dela atravessa as coisas, ela está intangível, né? Então foi um bom aproveitamento aí do nosso prompt inicial. Agora, do ponto de vista da construção das palavras, né? Eu acho que também dá para mexer um pouquinho nesse trecho aqui, justamente onde aparece a descrição da menina, né? Só mesmo para evitar, basicamente, a repetição do corpo, né? Porque a gente tem aqui, ao contrário do seu corpo, na cama uma camisola cobriu o corpo cheio de curativos. Então, eu acho que dá para deixar a coisa mais harmônica. Ou, de repente, podia ser assim. Ela usava o vestido preto da noite anterior. A Stephanie pode tirar o que estava, se ela quiser. Aí pontua aqui, para a frase seguinte não ficar muito longa, né? Então, ela usava o vestido preto da noite anterior.
E então pode vir, não tinha nenhum machucado, ao contrário de seu corpo na cama, coberto por uma camisola e cheio de curativos, ligado ao aparelho que pelo menos ainda mostrava seu coração batendo. Isso aí, se pensar um pouquinho mais, ainda dá para diminuir essa segunda frase, né? Mas assim, pelo menos a gente já elimina a repetição, né? E aliás, o na cama aqui também é redundante, né? Que se ela quiser, ela pode cortar também, já que a cama apareceu logo em cima. Então eu acho que só ela deitou já é suficiente para o leitor entender, né? Então ela deitou de novo e fechou os olhos, desejando que tudo aquilo fosse um sonho. Outra coisa legal que a Stephanie fez nesse trecho foi mostrar a negação inicial da Anne e também a preocupação imediata dela com o carro, né? E a reação dos pais. Isso cria um bom parâmetro para a gravidade das coisas que vêm a seguir, né? A gente já está tendo aqui uma noção do desenrolar da história, né? E aí, o que é a perda do carro, né? Diante da realidade dela, né? Dessa situação que ela está agora. Então é interessante o autor ter esse costume, né? De tempos em tempos, esquecer um pouco outros aspectos da história, né? E tentar se colocar no lugar do personagem, né? Tentar supor o que se passa na cabeça dele em determinado momento, né? Os medos, as preocupações e tudo mais. Isso é legal de fazer principalmente naquele momento em que a gente trava, né? Que a gente está escrevendo a história e por algum motivo não sabe para onde levar o personagem. É só parar um pouquinho e tentar pensar o que está se passando pela cabeça dele. Geralmente ali tem uma boa pista para a gente continuar escrevendo, né? Então vamos lá, seguindo. O seu desespero começou a aumentar. Não imaginava morrer assim. Pensou que ficaria velha, que teria família e filhos. Socorro, alguém me ajuda! Gritou saindo do corredor, tentando procurar ajuda. Precisam me ajudar, estou morrendo. Mas as pessoas não a viam nem escutavam. Seu pai e sua mãe choravam perto da porta de seu quarto e ficou triste por não ter mais ninguém ali preocupado. Nenhuma das suas amigas estavam ali. Mãe, pai, por favor, me escutem. Pediu desesperada quando ouviu um barulho vindo de dentro do quarto. Era o aparelho que monitorava os batimentos, indicando que seu coração tinha parado de bater. Beleza. Aqui a gente tem o socorro, né? Também das palavras sorteadas. E depois do alguém me ajuda, eu colocaria uma exclamação, já que ela gritou, né? Outra coisa que pode sair é a repetição da ajuda aqui, olha. Geralmente a rubrica, né, que é esse pedacinho que vem depois do travessão, serve para complementar aquilo que foi dito pelo personagem. Então é sempre legal ver se não há redundância. Aqui, por exemplo, pode ser só gritou saindo no corredor, porque a fala do personagem já dá a intenção de procurar ajuda, né? E esse recurso que ela usou aqui, ó, nesse pedacinho, o seu desespero começou a aumentar. Não imaginava morrer assim. Pensou que ficaria velha, que teria família e filhos. Esse é outro ótimo recurso que funciona bastante quando um personagem está condenado, vamos dizer assim, né? Porque é fazer com que ele reflita, né, sobre um futuro que ele vai perder, ou que tem um vislumbre de uma outra realidade, onde tudo dá certo para a personagem, né? Isso adiciona drama para a história. A gente tem vários exemplos disso em filmes e funciona melhor quando a morte do personagem é iminente, né? Ou aparentemente inevitável, mesmo que ele não morra. E eu gostei bastante dessa inserção aqui também, olha. Ficou triste por não ter mais ninguém ali preocupado, nenhuma de suas amigas estavam ali. Esse é um ponto que marca bem uma mudança no ponto de vista da personagem, né? E vem logo após um momento de negação, de desespero, né? Que a gente tinha lido antes. E esse trechinho dialoga muito com o título, né? O que realmente importa. E pelo visto a gente está agora no momento de crise da história, né? Aquele momento onde tudo parece perdido, né? Então vamos seguir. Estamos perdendo ela, tragam um desfibrilador, gritou a médica para uma das enfermeiras, entrando no quarto rapidamente. Sua mãe e seu pai levantaram preocupados. Vocês não podem ficar aqui, ordenou uma das enfermeiras, trazendo o desfibrilador na mão. Minha garotinha não, sua mãe chorava nos braços de seu pai. Seus olhos se encheram de lágrimas e ficou chocada ao ver que eles estavam realmente tristes e desesperados, mesmo depois de ter brigado com eles e destruído o carro. Acabou percebendo que eles realmente se importavam com ela e se arrependeu profundamente do que tinha feito. Não deveria ter sido tão má com vocês, se desculpou sentindo consciência pesada. Sei que é tarde demais para isso, mas me perdoem. Pediu abraçando os dois, mesmo sabendo que eles não a viam nem a escutavam. Nesse instante, sentiu cada parte de seu corpo formigar e tudo apagou. Bom, um detalhe aqui, né, nesse trechinho, seus olhos se encheram de lágrimas, eu colocaria os olhos de Anne, para evitar alguma confusão por parte do leitor, né, já que antes ele está acompanhando a mãe.
né? Mas fora isso, né, é muito eficiente a forma como a Stephanie foi descrevendo o desenrolar dos fatos, né? Ao mesmo tempo em que a personagem observa a situação e vai tirando conclusões, né, nós temos a piora gradual do estado dela. Então a gente tem duas coisas seguindo em paralelo e essas duas coisas agora vão gerar uma culminância para a história, né? A gente tem um momento em que ela pede perdão. E antes disso, a Stephanie volta à questão do que realmente importa. E ela contrasta novamente, ela coloca em comparação, né, uma perda material com a perda de uma vida. E esse pedido de perdão pode ou não ter vindo do implorar dos prompts, né? Ela pode ter chegado a ele também por associação de ideias, né? Eu vou supor que sim. E esse trecho termina com a morte da personagem, né, e prepara uma outra transição, também muito bem colocada. Vamos ver então como a história termina, né? Anne abriu os olhos, sua visão estava turva e sentiu uma forte tontura. Demorou alguns minutos para recuperar sua consciência e ver que ao lado de sua cama estava a médica e seus pais com um grande sorriso de alívio por ela ter acordado. A garota ficou aliviada por ter conseguido uma segunda chance e prometeu para si mesma que nunca mais magoaria seus pais e que daria valor a quem realmente importava com ela. Aí, final feliz. Muito bom. Como eu falei, a gente tem o aprendizado do personagem, né? A gente consolida esse aprendizado aqui na parte final, uma evolução, né? E a Stephanie conseguiu com isso desenhar um arco para a protagonista, um arco claro, né? Uma partida no ponto A e a chegada no ponto B. E ao contrário do trecho que inicia aquela outra transição, né? Aqui em cima, Anne acordou com a claridade do sol e assim por diante. Esse aqui, essa transição final aqui, ela é escrita com um pouco mais de enfeite, né? Vamos dizer assim, né? A Stephanie não conta só o desenrolar dos acontecimentos. A gente aqui tem as sensações da personagem, né? O leitor meio que vai construindo o quadro final junto com a Anne, né? E eu acho que isso aqui funcionou muito bem. E, como eu disse antes, a escrita da Stephanie é muito clara, é muito enxuta. Apesar dela dizer que tem dificuldade para escrever pouco, ela foi pelo caminho certo aqui. E como é um conto curto, ela não desviou do conflito principal para fazer descrições detalhadas ou mergulhar muito nas reflexões do personagem. E para mim, quando eu estou escrevendo, é muito difícil resistir a essa tentação. Além disso, a Stephanie tem uma boa noção de estrutura de história. Não sei se isso é instintivo ou se ela estudou o assunto, mas a gente tem todos os elementos, né? O começo, meio, fim, com reviravolta, clímax, tudo no lugar certo. É uma escrita que tem um bom ritmo, né? Você visualiza com facilidade o que está acontecendo, mesmo quando o personagem muda de cenário, que acontece bastante nessa história. Mas é claro, essa é a minha visão. Outros autores e leitores podem muito bem achar pertinente falar sobre outros aspectos que eu não abordei aqui. E é claro, por questões de tempo, não tem como a gente comentar todos os pormenores, né? Sobre o uso do prompt, dos elementos de inspiração, ela fez associações muito oportunas, conseguiu usar várias das palavras propostas que ficaram totalmente dentro do contexto e dá para perceber que realmente os prompts e a imagem aqui funcionam como um combustível para alimentar a história e não o contrário, né? Não tem nada aqui gratuito ou fora de lugar no texto só para dizer que o material de inspiração foi aproveitado. Enfim, ótimo trabalho, Stephanie. Parabéns. Obrigado por ter feito e compartilhado a história com a gente. Mais uma vez, o link para o Wattpad dela está aqui na descrição, se você quiser ler a história ou acompanhar o trabalho dela. E repetindo também, se você estiver vendo esse vídeo antes do final de setembro de 2020 e quiser mandar uma história para eu comentar, aqui embaixo da descrição tem o vídeo onde eu apresento os elementos de inspiração e o projeto. E se você gosta de escrever, não deixe de conferir a nossa série de exercícios de escrita criativa, o projeto Planos em Prática. O link para a terceira temporada está aqui em cima. Não deixe de conferir também a nova série do canal, onde nós trabalhamos juntos. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.